Mais uma questãozinha aí de matemática do Enem 2023. Essa questão aqui é nível médio, porque por mais que ela não tenha nenhum cálculo, ela é uma questão conceitual. Então, ou a pessoa sabe o conceito e acerta a questão com facilidade, ou a pessoa não sabe o conceito e encontra uma dificuldade aqui para achar a resposta correta. Por isso, eu coloquei essa questão aqui como média, beleza? Vamos lá. Sejam A, B e C as medidas dos lados de um triângulo retângulo. Então, A, B e C são as medidas de um lado de um triângulo retângulo. Por que retângulo? Porque tem um ângulo reto aqui, né? Um ângulo de 90 graus. Tendo A como medida da hipotenusa. Então, A aqui ó, é a hipotenusa, porque é o lado oposto ao ângulo reto. Esses valores A, B e C são, respectivamente, os diâmetros dos círculos C1, C2 e C3, como apresentados na figura. Então, é isso mesmo, galera. Observem aqui o círculo C1. Olha o diâmetro do círculo C1. É exatamente o lado A. Olha o círculo C3. O diâmetro dele é exatamente o lado C. E o círculo C2, o diâmetro dele é exatamente o lado B. Observe que essa construção assegura, pelo teorema de Pitágoras, que a área C1 é igual à área C2 mais a área C3. Um professor de matemática era conhecedor dessa construção e, confraternizando com dois amigos em uma pizzaria onde são vendidas pizzas somente no formato de círculo, lançou um desafio. Mesmo sem usar um instrumento de medição, poderia afirmar com certeza se a área do círculo correspondente à pizza que ele pedisse era maior, igual ou menor do que a soma das áreas das pizzas dos dois amigos. Assim, foram pedidas 3 pizzas. O professor as dividiu ao meio e formou um triângulo com os diâmetros das pizzas, conforme indicado na figura. Então tá aqui a figura, né? Tem a metade da pizza do professor de matemática, a metade da pizza do amigo número 1, a metade da pizza do amigo número 2, e essas metades de pizzas formaram aqui um triângulo. Porém, esse ângulo aqui, observem, não está com um ângulo reto de 90 graus. Ele está com um ângulo alfa. Está com um ângulozinho assim, ó, um ângulo alfa. Então, a partir da medida do ângulo alfa, o professor afirmou que a área de sua pizza é maior do que a soma das áreas das outras duas pizzas. A área da pizza do professor de matemática é maior do que a soma das áreas das outras duas pizzas, pois... Então, galera, o que a gente tem que observar aqui? Que se esse ângulo aqui fosse exatamente igual a 90 graus, a soma das duas áreas das pizzas dos amigos seria exatamente igual à área da pizza do professor. Porém, como o professor afirmou que a área da sua pizza é maior do que a soma das áreas das duas outras pizzas, então esse ângulo alfa ele precisa ser maior do que 90 graus. Então a gente já sabe que o alfa ele é maior do que 90 graus. Mas se a gente for esticando esse ângulo aqui, ó, ele não pode passar de 180 graus. 180 graus é o máximo, é o limite, né? Então, como 180 graus é o limite, o ângulo alfa ele precisa ser menor do que 180 graus. Então, o ângulo alfa ele precisa ser maior do que 90 graus e ele precisa ser menor do que 180 graus. Ou seja, o gabarito é a letra C.